aí, Nação Unimes, nós estamos com um tema super relevante no nosso podcast de hoje. Nós vamos falar sobre câncer de cabeça e pescoço. Estamos aqui com 2 super cirurgiões que vou apresentar para vocês. Fica aí até o final que hoje vai sair muita coisa boa. Bom, estamos aqui com o Dr. Mário Ferrari. Dr. Mário é cirurgião de cabeça e pescoço, é mestre pela Universidade Autônoma de Barcelona, doutor pela USP, é nosso professor, nosso diretor, coordenador aqui do 3º e 4º ano da medicina da Unimes. E estamos aqui também com o Dr. Rogério Dedivits, que é também cirurgião de cabeça e pescoço, coordenador do internato de medicina, professor de iniciação científica e também professor livre-docente da USP. Então, olha que essa mesa hoje está pesada. Mas por que falar sobre isso em julho? Vocês sabem por quê? Julho tem uma conscientização, um movimento que se chama Julho Verde. É um movimento de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. E a gente vai começar ouvindo aqui os dois. Quero saber um pouquinho de vocês. Vamos começar do início. Por que medicina? Por que câncer? E por que câncer de cabeça e pescoço? Como que chegamos nesse lugar? Bom, olá, prazer estar aqui. Porque medicina, na minha família não tinha nenhum médico, então não foi nenhuma inspiração especificamente de alguém da família. É a intenção de ajudar pessoas. Então começou por aí. E aí a coisa foi evoluindo, acho que foi evoluindo. E fiz faculdade de medicina na USP, na década de 80, 90. Fui para cirurgia e na cirurgia geral, na residência de cirurgia geral no Hospital das Clínicas, eu tive o primeiro contato com a cirurgia de cabeça e pescoço e na hora que eu entrei no primeiro esvaziamento cervical, que é a cirurgia padrão, a pedra angular da especialidade, que é uma cirurgia super anatômica, em que se reconhecem as estruturas todas anatômicas, eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí foi. Amor à primeira incisão. Cirurgia, primeiro corte. Amor ao primeiro corte. Uhum. O primeiro bisturi. E aí, doutor Mário, como é que foi? Oi, Nay, oi, pessoal que está em casa. Então, a medicina para mim também foi uma paixão. Eu trabalhava com mergulho, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu tinha uma escola de mergulho e eu comecei a fazer muitos cursos. As pessoas que conhecem ele em choque agora aqui, ó. Oi? Que história é essa? Eu tinha uma escola de mergulho durante muitos anos, comecei a trabalhar com mergulho com 17 anos. E aí nós começamos a formar mergulhador profissional, enfim, começamos a evoluir um pouco nisso. E dentro dessa área tinha a área de primeiros socorros. E era uma coisa que eu gostava demais, eu comecei a me especializar nessa área e fazer treinamento de resgate avançado, resgate em combate, resgate em situações extremas. E isso cada vez me chamava mais atenção para a medicina. Eu fui para a Academia de Ciências do Fogo de Nova York, fui fazer um treinamento como instrutor de paramédico para lá. Mas quando eu voltei para o Brasil eu não podia usar nada disso, né? Porque a gente não tem essa figura do paramédico no Brasil. Então a gente aqui ou é médico ou você não pode fazer os procedimentos e etc. E aí eu falei, bom, tudo bem, então vamos dar um passo para trás para evoluir. E aí com 26 anos eu entrei na faculdade de medicina muito por causa disso. Só um minuto. Você entrou na faculdade de medicina com uma idade que não é muito comum, né? As pessoas geralmente entram antes. Como é que foi isso? Você se sentia mais velho? Você acha que se sentia mais maduro? Acha que é bacana? Fala para quem está em casa e de repente está pensando, eu já sou muito velho para começar uma faculdade tão difícil, né? São muitos anos. Eu acho que assim, acaba sendo uma grande vantagem muitas vezes, porque quando a gente faz 17, 18 anos, você fala, o que eu vou escolher para fazer o resto da minha vida? A gente é muito imaturo, né? E eu já tinha feito faculdade de biologia quando eu fui fazer medicina, né? Porque eu trabalhava com mergulho, fui fazer biologia, me especializei em biologia marinha. E então assim, quando eu entrei para a faculdade de medicina com 26 anos, você tem uma visão diferente, né? Da maneira de lidar com o paciente, da maneira de enfim, lidar até com os professores, lidar com aquela situação toda, você começa a priorizar o que realmente é importante na sua formação. Então acho que é uma visão diferente, mas uma visão bastante interessante, né? Você hoje tem muitas pessoas que têm feito uma segunda faculdade, né? Então tem enfermagem, ou tem fisioterapia, ou tem, enfim, e vão fazer faculdade de medicina. Então
Eu acho que sim. Acho que às vezes você traz algumas vantagens por isso, né? Já está um pouco mais maduro, já consegui lidar com essas situações de uma maneira um pouco melhor. Eu acho que é bem interessante, sim. Então houve uma transição de carreira aí, né? E que Sem transição dúvida. Radical. complexa e radical, né? Porque não é simples assim. Bom, para você que está em casa, tenho que te contar um segredo. Aqui há um bastidor. Tem muita gente atrás dessas câmeras. E eu esqueci de agradecer. Natália, Matheus, Carol, Gabriel, Elisa. Tem um monte de gente aqui. Então, de vez em quando, a gente pode pedir um cafezinho. Olha a vantagem. Olha a vantagem de ter equipe. Pode pedir cafezinho, pode pedir água. Então, fiquem à vontade, convidados. Obrigado. Esse podcast é de vocês. Bom, e quando você decidiu pela medicina, como é que foi isso, assim? Decidi, vou procurar uma faculdade mais fácil, uma mais barata? Como que foi, assim? Então, quando eu decidi fazer... Você já estava em São Paulo? Já? Tinha voltado Eu estava em São Paulo, a gente tinha escola em São Paulo. E foi interessante porque a gente teve a ideia de fazer a transição da escola de São Paulo para Santos. Né? E hoje a escola que existe aqui, a Divers University, era uma escola que era minha. Eu era sócio na época com o Rafael. E aí, quando nós trouxemos a faculdade para Santos, eu falei, puxa, eu queria fazer faculdade de medicina e nada melhor do que a questão da Unimes. Né? E a Unimes era uma faculdade nova, eu sou da 4ª turma da medicina da Unimes. Foi uma deixa. Foi uma deixa. Obrigada. Aprendemos. A gente está conectada sempre. Obrigado. Então, a Unimes era uma faculdade nova que me inspirou bastante, me chamava bastante atenção. E eu queria continuar aqui, a escola de mergulho estava aqui, eu continuei até o 4º ano da faculdade de medicina trabalhando na escola de mergulho ainda. Eu saí quando eu entrei no internato. Então, eu acho que foi juntar o útil ao agradável, o fato da gente estar em Santos e eu querer fazer a faculdade de medicina, e aí eu fui fazer cursinho. Então, com 26 anos eu fui fazer cursinho. Eu me lembro de uma situação que eu estava numa aula de cursinho no Intergraus, em São Paulo, fazendo propaganda aqui. E a gente ainda não tinha vindo para Santos, eu fazendo cursinho, e eu me lembro de um aluno preocupado um dia porque ele ia fazer prova de motorista para tirar carta. E eu desesperado pela poder... prova do vestibular. Exatamente, ele ia tirar cada um com as suas preocupações. Carteira de habilitação. Então foi isso, né? Eu cheguei pro meu sócio e falei, olha, daqui a 6 meses eu vou sair porque eu vou fazer faculdade de medicina. E aí foram 6 meses de dedicação 100% plena para o vestibular e graças a Deus deu tudo certo. Muito e aí eu bom. entrei aqui na Unimes e tô até hoje. Muito bom. E como é que começou essa carreira docente, doutor Rogério? Eu sempre gostei de ensinar. Aliás, nós aprendemos mais quando ensinamos. E logo que terminou minha formação, foram 6 anos de faculdade, 4 de residência em São Paulo. A minha família tinha se mudado aqui para Santos e a minha meta era me estabelecer aqui em Santos. E praticamente nós fomos pioneiros aqui, o primeiro serviço de cirurgia de cabeça e pescoço. Nós que montamos aqui no Hospital Ana Costa. Meu Deus, no ano que bom serviço, de 95, né? Efetivamente, que começou, né? E naquela época nós já tínhamos contato com residente, com alunos, e uma coisa que sempre inspirou bastante. A coisa foi andando. Naquele ano de 95 mesmo, eu completei meu mestrado no Heliópolis, aí depois já entrei no doutorado na Unifesp, e a coisa foi andando. É engraçado que às vezes nós queremos algumas missões, e outras vezes as missões nos querem, né? Parece que tem missões específicas que escolhem pessoas específicas. Então... nada é por acaso. Eu acho que nada é por acaso. Claro, nós temos que fazer as opções, né? Mas mesmo nas opções, eu acho que algo nos inspira a escolher o caminho A ou B. E me fala assim, você chegou aqui, viu que não tinha esse serviço e percebeu que era um serviço importante a ser implementado numa cidade. Quando eu cheguei aqui, tinha que pessoas, é tão importante, né, a gente falar sobre cabeça e pescoço. Quão relevante é isso? Porque eu, por exemplo, não conheço ninguém que tem... Eu conheço meu irmão, né? Que teve um tumor de cabeça, mas que não era um câncer. Mas eu não conheço uma pessoa que tem tumor de cabeça e pescoço. E logo, se eu não conheço ninguém, parece uma coisa tão incomum. É incomum, doutor? Não, Ou não tem é incomum. Muitos casos? Não é incomum.
Ao longo desses 30 anos, eu acho que mesmo aqui na região nós conseguimos dar uma visibilidade à especialidade. E realmente, quando nós chegamos, havia algumas pessoas que faziam a especialidade. E a partir daquele momento, a ideia sempre foi de agregar pessoas de valor para montar um time que efetivamente atendesse a demanda da região. Hoje, nós temos aqui em torno de 15 pessoas que fazem a especialidade. Só atendendo. Na região aqui da Baixada Santista. Consultório, ambulatório do Bastante, SUS, né? Cirurgias, atividade docente. Então é muito gratificante ter de alguma forma participado, na grande maioria delas, de alguma etapa da formação. Mas a importância é na grande incidência que esses problemas têm na população. E há 30 anos talvez esses pacientes fossem diluídos e não fossem tratados dentro do escopo de uma especialidade como acontece hoje, né? Entendi. Mas é muito frequente, e especialmente a doença oncológica, ela tem um impacto muito grande. Se você juntar a boca com laringe, seria a segunda ou terceira maior incidência de câncer no sexo masculino. Então é importante. Isso que a gente de casa, que é leigo no assunto, não consegue compreender. O que compreende o câncer de cabeça e pescoço? Aonde ele está? Um câncer, por exemplo, nos olhos, no cérebro. Aonde está esse câncer que eu considero cabeça e pescoço? Na cabeça e no pescoço, obviamente. Bom, mas na cabeça e no pescoço. Os principais sítios em incidência são boca, tireoide e laringe. São os mais frequentes. Uma coisa muito frequente que acontece... Boca é muito frequente. São em torno aí de 12, 13 mil casos novos por ano no Brasil. É muita coisa. Meu Deus, mas... Em 2024 a gente está esperando 40 mil casos novos, total, né, de câncer de cabeça e pescoço todos no total. Esses sítios, mas a gente tem uma causa que contribui muito para isso? Tabagismo, cigarro, 95%. Uau, 95% de pessoas tabagistas... Não, 95% de pessoas com câncer são tabagistas. Não falar o contrário vai causar um pânico. É verdade. Aí. Não, gente, mas para você que está fumando, já fica ligado. Exato. Então, eu tenho 95% de pessoas que têm câncer de boca, é isso? Boca, laringe, né, que garganta. Pode ser por causa dessa causa específica. Que são tabagistas pesados, a maioria. De uma maneira bem fácil o pessoal de casa entender, quem fuma tem 10 vezes mais chances de desenvolver câncer de boca ou de laringe do que quem não fuma. Quem fuma e bebe, isso é potencializado, né? Ou quando a gente fala bebe, não é um etilista social, né? É um etilista moderado, pesado, né? Que bebe todo dia, enfim. E quando ele fuma e bebe, isso aumenta para 15 vezes a chance de ter câncer de boca ou de laringe, enfim. E né? se a gente trocar o cigarro por aquele vape? Melhora, piora, não se sabe ainda? Então, a questão do vape a gente já sabe, né, que realmente existem mais de 2.000 substâncias no vape que podem levar a carcinogênese, né, pode levar ao câncer propriamente dito. E já tem trabalhos relatando um aumento da incidência de câncer pelo uso do vape, né? Então isso já está comprovado que faz mal, sem dúvida, e precisa parar. Na verdade, o número a incidência a ocorrência de tabagismo na população brasileira, ela tem caído progressivamente. Ela chegou até em 17% há uns 5 anos, hoje está em 12% da população são fumantes. E a maneira que a indústria encontrou de vender o seu produto é vender uma substância que teoricamente seria inócua. O vape não é inócuo, né? Além desse aspecto de ele portar os carcinógenos, ele também pode causar doenças pulmonares. Aquele vaporzinho dele, ele pode causar doença pulmonar obstrutiva crônica. Então ele não é bonzinho, não. A indústria sempre dá um jeito de, né, realizar sua manobra. Sempre que a gente tiver alguma agressão em mucosa, né, na parte interna, por exemplo, da boca, né, sempre que a gente tiver alguma agressão térmica, química ou física, quer dizer, o térmico é físico, na verdade, mas física ou química, a gente tem o risco de nascer um câncer. Entendi. Né? Eu tenho uma dúvida. Como é que a gente chega nesse diagnóstico? Porque não é comum a gente procurar um cirurgião, por exemplo, para fazer uma consulta. A gente passa por alguém antes e vai passando. Isso pode levar um tempo, né?
é muito evidente, por exemplo, um médico clínico, ele é muito evidente ou não? Ou ele vai desconfiar e é natural ele desconfiar e passar para o outro colega? Normalmente, os casos mais comuns, né? Porque não todos são iguais. Como que... A jornada do paciente. É curioso que na nossa especialidade, a imensa maioria dos pacientes chega encaminhada por outro profissional. Geralmente endócrino, ginecologista, otorrino, cirurgião geral. E é tragicômico quando o paciente chega no consultório por iniciativa própria, às vezes ele vem com um quadro de cefaleia, dor de cabeça. Ah, mas o senhor não é cabeça e pescoço? Aí você tem que explicar, não, na verdade é o neuro que trata isso, que conduz, etc. Então, você não vai querer meu tratamento. De jeito, é altamente arriscado. Mas então, quando o paciente chega por iniciativa própria, às vezes é por não conhecer a especialidade. Hoje eu acho que ela está muito mais notória e o nosso Júlio Verde tem ajudado nisso também, né? É verdade. Mas a jornada, o paciente, muitas vezes ele tem uma ferida na boca que não cicatriza depois de 15 dias, uma rouquidão persistente, aí se além de rouquidão ele tem fatores de risco, né? Sexo masculino, mais de 40 anos, tabagista, se além de fumar ele bebe, antecedente familiar de câncer, enfim, de cabeça e pescoço, né? Ele acaba tendo essas condições, essas lesões, né? A rouquidão, a ferida na boca, o caroço no pescoço, com os fatores de risco associados, é o momento de ele procurar o especialista. Entendi. Uma das coisas importantes também que a gente fala bastante é a questão da infecção pelo HPV, né? Que hoje é uma coisa que tem aumentado bastante. Então, a infecção pelo HPV, devido ao sexo desprotegido, alguma coisa assim, ela também propicia, existe uma relação direta com o câncer de orofaringe, né? A orofaringe é toda a parede posterior, toda a parte posterior da boca, né? A base da língua, as amígdalas, enfim, tudo isso é orofaringe. Então, a infecção pelo HPV propicia isso também, né? E então uma das coisas que a gente tem levantado é a questão de vacina, tanto para os meninos quanto para as meninas. E em algumas situações, pacientes imunocomprometidos nos adultos também, enfim, a vacinação para HPV, né, que é uma das coisas que pode levar ao câncer também de cabeça e pescoço, né? Então seria como um fator de proteção? Podemos falar isso ou não? A vacina? A vacina, sim, seria um fator de proteção, sem dúvida. Espera-se que nas próximas décadas, em função da vacinação, a incidência do câncer de orofaringe, que tem aumentado, ela caia. A expectativa. Para ver a relevância disso, nos Estados Unidos, nós estamos numa curva que o câncer de orofaringe HPV positivo tá para passar o câncer de colo de útero HPV positivo. Uau. Então a gente está numa curva realmente bem preocupante em relação a isso. E então, o que preocupa aí é que por que está aumentando tanto essa incidência? Porque as pessoas têm começado a sua atividade sexual mais jovens. A gente precisa falar bem rasgado, gente, aqui para vocês entenderem. O HPV é uma doença sexualmente transmissível. Exatamente. É um vírus. É um vírus. Então, esse jovem, ele pode ter contato com esse vírus através do sexo oral, é isso? Exatamente. Então, fiquem ligados. E a gente não tinha essa vacina há muito tempo, já existia? Como que funciona? Então, a vacina existia, mas ela era mais centrada para as meninas. E em função de um case muito importante da Austrália, a Austrália erradicou o HPV. O câncer HPV positivo, ela erradicou o HPV porque começou a vacinar os meninos. E isso passou a ser um protocolo mundial. Então, hoje, pelo próprio Ministério da Saúde, os meninos e meninas, a partir dos 9 anos, já devem ser vacinados. Entendi. Nossa, muito importante essa informação. Agora, esse contexto do perfil do paciente ainda, numa realidade de serviço público, esses pacientes têm uma dificuldade muito grande de chegar até o especialista. Eu sou responsável pelo ambulatório de câncer de laringe do Hospital das Clínicas, às quartas-feiras à tarde. Então, o perfil de paciente que muitas vezes chega para nós são pacientes com doenças muito avançadas. Então, já emagrecidos, em caquexia muitas vezes, né, bem emagrecidos. Nós basicamente vamos fazer uma biópsia, uma traqueostomia para garantir a via aérea, para que esse paciente respire, aquele buraquinho no pescoço, que comunica direto o meio externo com a traqueia. E esse paciente praticamente vai para um cuidado paliativo, com uma chance de cura pequena, tratamentos muito mais onerosos. É um paciente que não volta muitas vezes à sua vida familiar, de trabalho, vida social. Então é um drama muito grande.
Então, assim, de uma maneira bem prática, né, os principais sinais de alerta que a gente tem, que para você conseguir detectar em si mesmo que tem alguma coisa errada, né, então, principais sinais de alerta, uma rouquidão que não melhora em 15 dias, uma ferida na boca que não cicatriza em até 15 dias, manchas esbranquiçadas ou avermelhadas na região da boca, da língua, né, da toda a mucosa oral, um caroço no pescoço, né, que também não some em 15 dias. Então esses são basicamente os fatores que a gente tem que, sinais de alerta, na verdade, que a gente pode identificar para procurar um médico de uma maneira precoce, né? Especialmente nos grupos de risco. Se tudo isso for num paciente fumante, isso passa a ser um alerta mais significativo. Agora vamos aqui de mitos e verdades, porque tem muitas perguntas que a gente fica assim, será que é, será que não é? Tem alguma coisa na alimentação, algum alimento? Existe algum estudo, ventila alguma coisa em relação a ter ou não ter relação com câncer, por exemplo, de boca, enfim, ou enfim, de uma forma De uma geral? forma geral, os alimentos processados, gorduras, eles são alimentos que representam um fator de risco, enquanto que verduras, por exemplo, carne branca, eles acabam sendo um fator de proteção. Olha a nutrição entrando aí de novo. E existe ou não existem alimentos específicos que são relacionados ou estudados nesta relação? Por exemplo, já ouvi falar de chimarrão. Existe alguma coisa? Não existe? É mentira, é verdade? A gente não tem ainda um estudo claro, né, que mostre que o chimarrão aumenta ou não. O que a gente sabe é que uma agressão física na mucosa, como a fumaça do vape ou como a temperatura do chimarrão, por ser uma bebida muito quente, ela pode aumentar o risco de desenvolver um câncer. Mas isso de uma maneira crônica, porque isso vai gerar uma inflamação crônica naquela mucosa, naquela região, por conta da temperatura, isso pode vir a desenvolver futuramente um câncer. Como até mesmo uma prótese dentária mal ajustada. E ela ficar raspando, aquela agressão crônica à mucosa pode levar ao desenvolvimento de um câncer também. Curioso, na Índia, eu visitei uma oportunidade o Tata Memorial Hospital, que é o maior hospital oncológico na Índia, um hospital gigantesco em Mumbai. E lá eu vi na prática uma coisa que todos nós sempre lemos de fator de risco, que é o betel. Uma espécie de pasta que eles ficam mascando, tem várias substâncias presentes no tabaco e aquilo dá uma satisfação calórica, né? E acaba satisfazendo do ponto de vista calórico o paciente. E eles mascam aquilo de uma maneira absolutamente contumaz. Então você anda pelo hospital, aquele monte de gente que chega de trem de todas as partes da Índia com tumores mascando de boca. Aquilo. Salvo engano, o câncer de boca é o número 1 de incidência na Índia, por conta do hábito de mascar essa pasta. Então, é um fator bem claro aí de causa de câncer. Uau! E aí cada lugar, né, vai tendo a sua característica principal. Esperamos mais estudos para de repente pensar em alguma coisa. Vocês já passaram, sei lá, me fala um pouco de um caso que eu acho que o médico, ele tem muito essa casca de ser firme, ser forte, o médico aguenta tudo. Às vezes tem uma fama de ser, às vezes, ácido ou frio. Mas eu sei que na prática, por trás, quando você fecha a porta do consultório, deve mexer um pouco, né? Porque é uma pessoa, é um ser humano. Vocês lembram de alguma situação em que, de repente, sei lá, você pensou, poxa, esse paciente, se tivesse chegado um pouquinho antes, eu teria conseguido alguma coisa a mais? Algum caso que mexeu muito ou reverberou muito na vida de vocês? Acho que todos um pouco, mas sempre tem aquele mais... Eu acho que na nossa prática diária, eu acho que a gente tem muito de... Não digo assim de ter chegado, alguma coisa desse aspecto, mas muitos pacientes que a gente acaba se envolvendo, né? Eu não acredito mais nessa medicina asséptica, né? Eu acho que a gente não está acima, a gente está do lado, na verdade. E então, assim, todos os pacientes que
não evoluem como a gente gostaria, né? A gente acaba ficando chateado, angustiado com essa situação, tal. Logicamente mantendo a nossa unidade, mas eu acho que é muito difícil, não ser um caso específico assim, né? Eu acho que a gente tem muito mais, graças a Deus, muito mais vitórias a comemorar do que tristezas a chorar. Então, sempre vai ter, faz parte do que a gente estuda. Quem opera câncer é assim, né? Mas eu acho que não é esse, né, o foco do negócio, é muito mais a gente tá do lado e tentar evoluir junto com o paciente da melhor maneira possível e vitoriar e, na verdade, agradecer pelas vitórias que a gente consegue junto dele, né? Essa questão da frieza, eu acho que tem que ter um meio termo. Se você se envolve em excesso, você às vezes não consegue raciocinar qual a melhor conduta, porque às vezes a melhor conduta, do ponto de vista oncológico, sempre baseado em diretrizes, nós temos que seguir os guidelines, as diretrizes, elas às vezes representam um caminho de mais sofrimento. Então você acaba às vezes, se você se envolve muito, balançando um pouco, porque você se coloca no lugar do paciente, né? A empatia tem que existir sempre, mas é tudo na dose certa, senão você fica doente, né? É isso. Se o médico não souber o equilíbrio, né, emocional e mental, ele perde o racional. Exato. O importante é sempre seguir os guidelines, as diretrizes, rigorosamente, compartilhar, como o Mário falou, a decisão com o paciente, aquela imagem do médico Deus, isso não existe há mais de 50 anos, né? O papel nosso não é decidir, por exemplo, a opção de tratamento. O papel nosso é informar o doente, a família, com todos os detalhes possíveis, as opções, as probabilidades de cura de cada uma delas, as sequelas que cada tratamento traz, porque hoje em dia se discute tanto quanto a quantidade de vida, a qualidade de vida. Então, o paciente vai ficar dependente definitivamente de uma traqueostomia, de uma sonda, ele vai ficar vivo com uma qualidade de vida muito ruim. Isso tem que ser trazido para o paciente nesse momento, porque a decisão é do paciente, da sua família. Então, o papel nosso não é de decidir, é de dar todos os elementos para que o paciente tome a sua decisão, que muitas vezes é difícil. A gente pode prolongar e deixar ele numa situação muito difícil durante mais tempo. Existe essa possibilidade? Nós temos que pensar, quando falamos em diretrizes, na sobrevivência desse paciente, mas nós temos que alertar sobre as sequelas do tratamento. Então, o paciente tem autonomia para decidir. Eu acho que é bem interessante isso que o professor Jairo colocou, porque, na verdade, a gente utiliza os protocolos para nos guiarmos nas diretrizes e, ao mesmo tempo, a gente individualiza o tratamento para cada paciente, né? Então, a escolha do paciente ela é primordial, né? A escolha do paciente ela é o mais importante. A nossa função é informar e dizer, olha, pode ser por esse caminho e essas são as consequências, pode ser por outro caminho e essas são as consequências. E você tem absolutamente todo tipo de paciente. Você tem um paciente que ele tem uma filha na faculdade e ele fala, me mantenha vivo de qualquer jeito para que ela se forme. E ele aceita absolutamente tudo que você propuser para ele porque ele quer aquilo. E você tem outro tipo de paciente que ele está numa situação de vida, numa fase de vida, que ele prioriza a qualidade de vida ao invés de tempo de sobrevida por outros motivos, né? Então ele falou, não, eu quero viver o resto que me falta, eu quero viver bem. Então são opções diferentes, né? Uma situação que me marcou bastante, agora me veio à mente, é um paciente com quem eu tinha um certo vínculo, na verdade. Em determinado momento, a evolução da doença foi muito desfavorável e ele pediu claramente para mim para praticar eutanásia. O que é, no Brasil, na legislação brasileira, é crime. Eu não vou entrar nesse mérito que envolve uma questão política. Em alguns lugares do mundo, né, Holanda, Alemanha, alguns estados americanos como Ohio, é uma prática reconhecida legalmente, mas aqui é um crime, na verdade. E isso me deixou numa situação, na famosa sinuca de bico, e foi uma das poucas situações que realmente eu balancei. E que me motivou, inclusive, a entrar nessa questão da eutanásia, da ortotanásia, da distanásia. O Mário e eu fizemos simultaneamente, André também, a especialização em educação médica pela Faculdade de Medicina da USP. E o meu TCC, que nós em conjunto publicamos uma revista top, inglesa, foi justamente sobre a visão dos alunos e residentes sobre eutanásia.
E estamos fazendo um livro agora, na verdade, ainda tá embrião, que é a visão das religiões sobre a eutanásia, que é uma coisa bem interessante. Uau, deve sair, muito espero bom. que na virada do ano. Mas tô falando tudo isso para justamente citar um caso que balançou. É porque tem as crenças mesmo, né? Existem diversas religiões que dependendo da crença, há uma limitação de muitas coisas. Eu acho que tem uma religião que não pode doar sangue, alguma coisa assim, ou receber sangue, não tenho muita clareza. E nós respeitamos, aliás, a posição dos pacientes. Isso, e o paciente, na minha visão, precisa ser respeitado. Exatamente, Lógico, mas dentro de uma... tem outro aspecto. Nós também temos o direito de ter a nossa visão respeitada. Quer dizer, Sim. Eu não vou entrar nesse... Como funciona isso? E aí? Eu acho que é uma seara que eu acho que é para um outro podcast, né? Eu acho que é pra gente passar mais uma hora conversando sobre isso. Acho que realmente o professor Rogério colocando, da mesma forma que o paciente tem o direito de optar por não ser tratado de determinada maneira, em se tratando que não seja uma situação de emergência, o médico também tem o direito de não aderir àquela modalidade de tratamento que ele pretende. São dois seres humanos, né? Exatamente. É muito complexa essa relação. Mas eu acho que a gente precisa de um outro podcast agora para falar de eutanásia, hein, gente? Vamos lá. Deixa eu fazer, aproveitando que você me deu o gancho do livro, vocês já publicaram um livro juntos? Já, o último livro que eu fiz, nós fizemos juntos, nós, a Débora Queija, que é a fonoaudióloga, que é a nossa referência para a reabilitação dos nossos pacientes, e o Leandro, que também é um professor lá da USP, que é um grande parceiro nosso, fizemos um livro em conjunto de iniciação científica. Olha isso. E que, graças a Deus, teve uma repercussão muito grande. E tá saindo outro, já já. Muito bom. E esse livro, ele é comercializado? Se eu quiser comprar esse livro, onde ele tá? Por favor, compre. Da editora TM Revínter, é só linkar, procurar na internet que ele aparece. Ok. E autografamos para você ainda. Ah, então, ó. Vocês estão vendo, né? Vocês estão ouvindo e vendo. Vou me arriscar aqui no podcast ao vivo, hein? Vou me arriscar aqui. Ainda vale aquele cupom, professor Rogério? Não, até 30 de junho. Então não deu certo. Desconto. Perderam um cupom de desconto aqui ao vivo. E um caso muito diferente, muito inusitado. Vocês já passaram por alguma situação assim de... Você quer diferente? Falar do peixe? Que peixe, gente? Então, nós tivemos um paciente que, vou resumir um pouco a história dele, mas é um paciente que Surfista. deu entrada, um surfista, ele deu entrada nos hospitais que a gente trabalha, e ele havia sido atendido pela emergência, ele tinha um corte na região junto aos olhos, aqui, Canto interno do olho. no canto interno do olho, e foi suturado, e ponto final, ele tinha um sangramento bem pequeno, foi suturado e foi mandado embora para casa. Tal. Depois de um tempo ele voltou com um quadro de infecção, aquele negócio. Sinusite que não resolvia de jeito nenhum. E a gente falou, bom, vamos examinar esse caso, vamos ver o que é, e pediram a nossa avaliação. Né? Foi quando a gente entrou em contato com esse paciente. E fizemos uma tomografia para ver se tinha abscesso, se tinha não sei o que, e nós encontramos uma ferpa grande, assim, um negócio de, sei lá, 5 centímetros. Dentro da talvez. cabeça. Nessa região. Aqui. No canto interno do olho. No canto interno do olho. Tava no seio etimoide. Ele tava, a ferpa, quando a gente viu, a grande dúvida que a gente tinha é porque ela estava encostando na dura mater, que é uma meninge, né? A dura mater é o que protege o cérebro ali. Então, se você tira aquele negócio e ela furou a dura mater, é que começa a vazar líquor, né? Então, e faz uma meningite. Então, era um caso... E assim, mas esse não era nem o ponto do negócio. O ponto é que a gente foi conversar com ele, falou, olha, tem alguma coisa aqui, a gente precisa dar uma olhada, ver o que é, tá claro, uma imagem, né, bem importante e tal. E eu falei, o que aconteceu, né? E aí a gente foi ouvir a história dele. E ele era um surfista, ele falou, eu tava surfando e um peixe bateu no meu rosto. Ele nem sabia que era... Ele já identificou como sendo peixe, coisa, né? Tinha uma fisgada durante o movimento lá do... Ele estava surfando e ele falou, e daí enfim, aconteceu isso, sentiu uma fisgada, bateu e eu saí do mar sangrando, né? E eu obviamente não acreditei nessa história. Falei, mas de jeito nenhum. Esse cara brigou com alguém. Isso é história de pescador, hein? Não de conversa pra boi dormir. Eu falei, não, esse cara brigou com alguém, isso é um pedaço de madeira. É óbvio, ele tomou uma madeirada na cabeça, ficou lá e não quis contar, né? Então pra mim estava bem claro que era isso. De qualquer maneira, a gente sabia que precisava intervir, né? Então nós levamos o paciente ao centro cirúrgico, fizemos uma incisão e fomos retirar uma ferpa que realmente era uma espinha de peixe grande,
né, que saiu desde a ponta da dura mater até lá. Né? Nós tínhamos isso, até muito pouco tempo atrás, nós tínhamos guardado isso dentro de um pote com essa ferpa de espinha de peixe. Então, acho que foi um dos casos mais, né, diferentes que nós tivemos. Nós temos um biólogo marinho aqui nesse podcast, podemos perguntar para ele qual é o gênero e espécie do peixe, né? Olha, eu não vou passar vergonha aqui. Segundo o professor Rogério, era uma manjuba, mas eu não vou passar vergonha aqui. Agora, cadê a espinha pra gente poder ver se era manjuba ou não? Então, a gente traz no próximo episódio. Mas olha só, aguarde gente. você no próximo episódio a manjuba. E teve já que nós estamos falando de peixe, uma situação também que foi um final bem feliz, porque um paciente chegou com uma rouquidão, um advogado do Litoral Sul, e com uma rouquidão já de umas 2, 3 semanas, e no exame nós, na laringoscopia, identificamos um abaulamento bastante suspeito no seio piriforme, que é uma região que fica lateral e posterior à laringe. E a tomografia não foi muito conclusiva, havia uma imagem meio estranha. Bom, para resumir a conversa, nós levamos para um procedimento de biópsia e estadiamento com anestesia geral, e eis que nós removemos uma espinha de peixe grande. Vocês estão vendo isso? Ó, olha o peixe aí dando trabalho de novo. Exato. E ele resolveu a situação ficou... dele. Ele não percebeu, por alguma razão não percebeu, e o fato é que nós removemos a espinha e o quadro absolutamente regrediu. Ele entrou na cirurgia já com o testamento pronto. Não é assim. E saiu com férias marcadas. Ele entrou para fazer uma biópsia de uma coisa que a gente imaginava que podia ser um tumor. E para fazer uma avaliação sob narcose, com mais detalhe, paciente anestesiado, com microscópio, para entender melhor a situação e eventualmente colher biópsia. Mas na exploração nós encontramos e removemos esse corpo estranho. Mas não é para desestimular ninguém, não é que o peixe cause problemas. Pode surfar para quem gosta, mas... Pode comer o peixe, só tenha, né, um certo ali equilíbrio nas relações. Não precisa ser tão intenso. Bom, nosso podcast está chegando ao fim e eu queria muito agradecer. Foi muito deliciosa essa conversa, mas tenho ainda 2 perguntas que eu queria fazer para vocês. A vida dentro da carreira médica é uma vida muito corrida, né? Se abre mão de muita coisa. E eu queria perguntar, tem alguma coisa em detrimento da família que de repente, algo que vocês não puderam participar, algo que foi perdido, que mexeu um pouco, que machucou um pouco? Como é que vocês enxergam essa relação família, carreira? E como vocês conseguem segurar todos esses pratos? Porque não deve ser muito fácil. Eu lido muito bem. Os meus 2 filhos são bem peludos e eles aceitam. Meu medo é que às vezes, como eu viajo muito para dar aula fora, às vezes o meu medo é de não ser reconhecido por eles quando eu chego em casa, né? Eles rosnarem para mim e tal. Mas isso até agora não aconteceu. Mas eu lido muito bem, eu tenho uma vida muito centrada na parte profissional. Se quiser me encontrar domingo, eu estou em casa corrigindo o trabalho, revendo tese, revisando o artigo de revista que mando para revisar e por aí vai. Ligando para a gente às 2 horas da manhã para revisar artigo. Vezes, E alguém respondendo ou não? Tem que responder, né? Então assim, eu lido bem. Eu dentro do meu estilo de vida, daquilo que eu optei para minha vida, eu estou bem equilibrado aí. Mas com certeza a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Eu acho que a grande chave é isso que o professor Rogério colocou, é equilíbrio, né? Eu acho que eu tenho 2 filhos, o Enzo e o Matheus. Não peludos? Não peludos. E o Enzo e o Matheus, né? O Enzo está com 12 anos, o Matheus está com 9. E sou casado com a Andréia, como vocês sabem. Então, assim, eu acho que é equilíbrio, né? A vida profissional é importante, mas eu acho que a família vem em primeiro lugar em relação às coisas, né? Então, a vida profissional é alguma coisa que vem complementar para você poder fazer sentido na sua vida pessoal, né? Mas eu acho que a família, sem dúvida, é fundamental para tudo isso, né? E qual conselho vocês dariam, por exemplo, para o jovem Mário, de repente, que estava lá, trabalhando no que gostava, nem pensava em medicina, ou que sonhava em medicina, mas enfim, algum conselho que você daria para você jovem, que talvez nunca ninguém deu, mas você acha que faria muita diferença? Professor Gerson, o senhor se lembra ainda quando o senhor era jovem? Não?
Perfeitamente. Perfeitamente. Na verdade, assim, quando a gente para e olha para trás, é uma reflexão que eu muitas vezes faço. Eu olho e acho que valeu a pena. Só que esse valeu a pena, ele envolve acertos e erros. Então, eu acho que eu jamais voltaria e teria dito para o mais jovem Rogério, né, mais jovem do que agora, não vá por esse caminho, não faça aquilo, porque o erro faz parte do aprendizado. Então, talvez se eu voltasse lá no túnel do tempo, né, ou de volta para o futuro, voltasse lá para trás e encontrasse o Rogério mais novo ainda do que hoje, né, eu não falaria muita coisa não. Eu falaria, vai em frente, né, você tem que quebrar a cara, você tem que fazer decisões erradas às vezes, isso faz parte da vida. O aprendizado, ele depende disso também. Só vai, né? Uhum. Muito bom. Eu gosto muito de uma frase do professor Clóvis de Barros, que ele fala o seguinte: para trás nem para pegar impulso. Então eu acho que é por aí. Talvez se eu encontrasse o Mário mais jovem, eu falaria para ele: olha, continua que vai dar certo. Gente, e aí por último, eu vou pedir para vocês olharem para essa câmera aqui e darem um recado para a comunidade. Acho que vocês já falaram muito, mas qual é aquele recado que vocês gostariam de dar para a comunidade para que a gente pudesse se apoiar nessa causa de conscientização? Qual é a mensagem mais relevante que vocês querem deixar de toda essa nossa conversa, que foi uma delícia, para o pessoal que está nos assistindo? Bom, nós estamos no mês do Julho Verde, o mês de combate ao câncer de cabeça e pescoço, que visa a conscientização da população. Se eu tivesse que falar uma única coisa, eu recomendaria: não fumem. Cortem totalmente o uso quanto mais do cigarro, né? E, se eu tivesse uma segunda chance, no sentido de prestar atenção para esses sintomas de alerta. Então, uma úlcera na boca, um caroço no pescoço, uma rouquidão, que não resolvam em 2 a 3 semanas, especialmente em grupos de risco, tem que procurar um especialista. Eu acho que não tem mais o que ser dito, né? Perfeitamente, concordo totalmente com o que o professor Rogério colocou. Eu acho que é exatamente isso, né? O efeito que o cigarro faz, ele é muito, muito, muito deletério, né? Então, talvez aquele prazer que o ato de fumar traga não compensa a consequência desse ato, né? Então, o que talvez eu possa deixar um pouco além do que o professor Rogério colocou é que eu tento convencer meus pacientes em relação a parar de fumar, dizendo para eles que o tabagismo vai tirar o melhor momento da vida dele. Vai tirar a hora que ele está com os filhos formados, a hora que ele está tirando o pé, está desacelerando, vai começar a viajar com a mulher, e aí ele fumou a vida inteira, chegou aos 60, 65 anos e aparece um câncer de boca para roubar essa melhor fase da vida dele. Então, se eu vou dar uma dica para vocês, eu acho que é assim: pensa se vale a pena arriscar esse futuro por causa desse prazer tão imediato, né, do cigarro. Eu acho que era isso. Muito bom. Muito obrigada. Nem sempre tudo aquilo que a gente enxerga como bom na juventude é de fato bom, né? E às vezes a gente pensa que, é exatamente o que vocês falaram, a gente pensa que as consequências da velhice só vão aparecer depois dos 60. Mas a gente está plantando a consequência que a gente quer agora, né? Com 30, com 40, enfim. Muito bom. Quero agradecer vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Quero dizer que aqui na Unimes nós temos um curso consolidado de medicina. Estou aqui com gigantes nessa mesa, aprendi muito nesse podcast. O nosso curso de medicina tem 25 anos, ele é muito consolidado, ele é muito sério. Aqui nós temos diversas especialidades, trabalhamos de forma muito íntegra na medicina tradicional. Então, quero convidar vocês a conhecer. E olha só, um pequeno resumo das feras que vocês vão ter acesso quando estudarem aqui conosco. Muito obrigada. Até o próximo.